Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Nós vamos iniciar falando sobre as hemácias e um pouco da sua função em nosso organismo. Espero que nós possamos aprender juntos ao longo de todas essas aulas. Então, primeiro, de onde as hemácias vêm e para onde elas vão, né? Qual é a função real delas no nosso organismo? As hemácias elas são produzidas na medula óssea, principalmente costelas, externo, ilíaco, algumas porções do fêmur, nós temos também nas vértebras, nos ossos do crânio, isso em um indivíduo adulto, certo? Então, quando elas são produzidas? Quando que nós temos a produção, a sensibilidade de produzir mais hemácias? Nós fazemos isso devido à falta de oxigenação nos tecidos. Então, quando falta o oxigênio, existe um estímulo à produção de novas hemácias ou à produção de mais hemácias. Então, essa é a responsabilidade do hormônio chamado eritropoietina, que é fabricado lá nos rins e vai atuar na medula óssea, sinalizando a necessidade da produção dessas hemácias. Então, toda vez que nós temos a baixa da oxigenação, esse hormônio é produzido e estimula a hematopoiese, como nós podemos chamar a formação de novas hemácias. Isso ocorre também em uma proporção maior em indivíduos que vivem em locais de grande altitude, onde o oxigênio é mais escasso. Então, eles têm uma maior produção de eritropoetina e, consequentemente, a produção de mais hemácias. Nós vemos isso em muitos atletas que vão até lugares de maior altitude e eles treinam nesses locais durante alguns meses antes da prova. Quando eles vão para a prova, por exemplo, aqui no nosso país, eles naturalmente têm uma oxigenação melhor no tecido naquele momento. Então isso pode ajudar bastante na prova que ele vai estar ali competindo. Elas são removidas pelo baço e também, numa menor quantidade, pelo fígado. Após destruídos os componentes da hemácia, ali no baço, eles são todos reaproveitados. Da membrana nós reutilizamos os fosfolipídios e as proteínas. Da hemoglobina, após a destruição dela, nós temos mais proteínas, ferro e bilirrubina. A maior parte desses itens retorna também para a medula óssea para a produção de novas hemácias. Então, o nosso organismo consegue reutilizar e não perder esses itens que são tão importantes para nós. Qual é a morfologia dela? Nós vamos falar de morfologia normal somente nessa aula. Então, como nós vemos aqui na imagem, nós podemos ver que a hemácia é como um disco bicôncavo. Ou seja, ela tem esse formato que nós conseguimos ver aqui. Ela não é totalmente redonda, não é uma bola, né? Aproximadamente, ela mede 7,5 micrômetros. Isso uma hemácia normal. Elas não possuem núcleo, ou seja, elas perdem o seu núcleo durante a sua maturidade, a sua maturação. Então, ela inicia o seu processo de maturação lá na medula óssea e quando ela chega no nosso sangue, no sangue periférico, ela já não possui mais o núcleo. O núcleo já não é mais necessário. Nós possuímos de 4,5 a 6 milhões por milímetro cúbico de hemácias. É muita hemácia. Para nós termos ideia, os leucócitos estão na casa dos milhares. Então, nós possuímos aí 5.000 leucócitos por milímetro cúbico, por exemplo, enquanto nós temos de 4,5 a 6 milhões de hemácias. É muita hemácia mesmo. O tempo de vida delas é de mais ou menos 120 dias. Elas têm aí cerca de 4 meses, mais ou menos, de vida. Logicamente, uma hemácia que sai normal da medula óssea, tem o seu caminho normal durante o sangue, durante todo esse tempo. Elas são retiradas quando elas apresentam alguma deformidade, ou porque elas foram formadas assim, ou porque ao transcorrer do percurso delas,
elas tiveram algum problema e sofreram essa deformação. E ao longo do tempo elas vão realmente tendo deformações e algumas formações proteicas dentro dela, que são detectadas pelo BAS e retiradas da circulação. Aí todo o material reutilizado vai para a formação de novas hemácias. Aqui nós temos uma imagem que é uma foto de um hemograma, uma coloração de Leishman, uma extensão sanguínea. Nós conseguimos ver várias hemácias normais. O que nós podemos notar aqui? Nós podemos notar que nós temos hemácias de alguns tamanhos um pouco diferentes, nem todas são iguais. Afinal, nós não somos as hemácias não são formadas em fábricas de bolacha, então elas não são bolachinhas iguais, elas têm algumas diferenças entre elas, mas é bastante interessante isso, porque algumas aqui são mais velhas, outras são recém-saídas da medula óssea, e nós não conseguimos detectar quais elas são. O que nos é interessante é essa passagem de luz na microscopia, mostrando esse halo aqui. Isso não é um núcleo, isso é o halo delas. Devido à forma bicôncava, nós conseguimos enxergar esse halo. Isso é muito importante, porque quando nós avaliamos a morfologia da hemácia, o aumento desse halo me mostra uma hipocromia, onde nós podemos detectar algumas anemias, ou seja, a diminuição da hemoglobina aumenta o halo, visualmente nós conseguimos enxergar isso e é muito útil para nós no laboratório. Qual é a função da hemácia? Primeiramente, transporte de gases. Em maior parte, o transporte do oxigênio, certo? Ele está ligado diretamente à hemoglobina, que é a proteína que toma a maior parte da hemácia e grande parte da hemácia é formada por hemoglobina, como nós vamos ver no próximo slide. O oxigênio nós temos em maior quantidade, mas nós temos também uma passagem do CO2, do gás carbônico, ali por dentro da hemácia. Então nós temos uma reação química que até é bastante simples. Essa reação aqui ocorre dentro da hemácia. Então nós temos o CO2 circulante, que foi eliminado pelos tecidos, que ao chegar ali na hemácia vai encontrar água. Eles se juntam e formam para nós o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele é dissociado em íons H+, e bicarbonato, que são utilizados pelo nosso organismo. E dessa forma nós conseguimos transportar o CO2 até os pulmões para ser expelido por eles, que na verdade o que mais nos interessa nesse momento respiratório é o oxigênio. A hemoglobina, como nós dissemos, é o principal componente das hemácias. Ela é uma substância pigmentada, então aí nós temos a visualização do sangue avermelhado, por isso que nós conseguimos ter essa noção. Nós temos ela formada por M e globina, ou seja, formada por 4 cadeias globina, cada qual com seu próprio grupo M. Isso nós conseguimos ver aqui. Nós temos as cadeias e nós temos também aqui o grupo M, como nós podemos ver. Esse pretinho no grupo M é o ferro. Então o ferro fica ligado diretamente ao grupo M e a globina dá a estrutura a essa hemoglobina. O que nós podemos ver de interessante aqui é que nós temos cadeias beta e nós temos cadeias alfa. Isso nos forma a hemoglobina A, que é dominante no adulto. Nós poderíamos ter outras cadeias que formariam uma outra molécula de hemoglobina. Isso nós vamos ver lá para frente. Gostaria de agradecer a vocês
por ter acompanhado essa aula. Espero que tenham aprendido mais alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente aí nos comentários. E ao longo do tempo nós vamos disponibilizar novas aulas sobre esses assuntos mais especificado e sobre novos assuntos também. Espero que continuem gostando da hematologia e nos vemos na próxima. Muito obrigado.